Glória a Deus, bom demais. Quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Ó, que bênção. Quero ler com você alguns trechos hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Glória a Deus. Bênção demais. Olha só, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, você vai entender que Deus deseja que a nossa prática de oração seja uma prática contínua e não uma prática egoísta, mas uma prática que consegue enxergar todos os caminhos, todas as direções. E Ele pede para que a gente faça súplicas, orações em favor de todas as pessoas. Ele fala para a gente orar pelas autoridades, mas Ele deixa um propósito para isso aqui lá no verso 4, que Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, muitas pessoas não conhecem Jesus, muitas pessoas não conhecem a mensagem da cruz, muitas pessoas não aceitam, mas Deus quer salvar todo mundo. E talvez você já conhece, você talvez se encaixa, e nós nos encaixamos nessa segunda parte desse versículo. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Bom dia, bom dia. Ao pleno conhecimento da verdade. E como que a gente chega ao pleno conhecimento da verdade? Conhecendo e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, o nosso Deus. Sabe, a nossa fé não é uma fé que a gente simplesmente aceita um certo dia, a gente entra numa igreja e está tudo resolvido. Nós precisamos continuar e prosseguir conhecendo a Deus. E para isso a gente vai amadurecer, e para isso a gente vai conhecer a Deus em determinadas fases e formas da nossa vida. E aqui ele fala, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Então você não precisa de ninguém, que ninguém fique intermediando Deus e você. Você não precisa que ninguém fique trazendo a resolução, a resposta do céu para a sua vida. Rodolfo, como assim não? Não precisa. Porque Deus fala diretamente ao seu coração. Em momentos como esse, um momento em um culto, um momento que você está escutando alguma palavra, seja no YouTube, seja no Spotify, qualquer lugar, você está aquecendo o seu coração para que Deus venha e fale diretamente com você. Mas talvez você não vai precisar nem disso. Talvez você vai estar no seu carro andando, na sua moto andando, ou no seu trabalho, você vai acordar cedo e algo vai falar no seu coração. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai entender partes que você antes não entendia. Porque não existe mediador entre Deus e você. Ele fala diretamente ao seu coração. E para isso você precisa entender que o acesso a Ele já lhe é dado, já é conferido a você por meio de Jesus. Hebreus 10, a partir do verso 19, fala o seguinte: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Sabe, o que você precisa é se lembrar e entender todos os dias
que esse acesso à presença de Jesus, à presença de Deus, foi dado a você quando Jesus entregou a vida dele naquela cruz. Aqui fala que o véu se rasgou pela carne dele, pela morte dele lá na cruz. E aquela morte te deu um acesso onde você não precisa sacrificar mais nada para entrar na presença de Deus. Sabe, não deixe que ninguém coloque pedágios no caminho para você chegar até Deus. Jesus é o caminho, mas a igreja não é o pedágio. As pessoas não podem cobrar algo de você que nem elas mesmas foram salvas por aqueles princípios. Você precisa entender que o seu relacionamento com Deus é que vai te trazer cura, que o seu relacionamento com Deus é que vai te trazer força, que o seu relacionamento com Deus é que vai te dar a direção. A palavra fala que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem e que Ele vai instruir os seus filhos no caminho que ele deve andar. Sabe? E todas as coisas, devocionais, mensagens, palavras, cultos, elas não são o fim, elas não são o propósito de tudo. São caminhos para você encontrar e desenvolver o seu relacionamento com Deus. Então, quando você entende que é você e Deus na sua casa, no seu quarto, que você pode chorar na presença dele, que você pode contar os seus segredos para ele, que você pode contar as suas fraquezas para ele, e ele vai te entender, ele vai te aceitar. Você entende que é nesse lugar que você é perfeito, porque foi isso que Deus disse: anda na minha presença e seja perfeito, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você não pode pensar que alguém vai resolver o problema da sua vida. Você pode contar com as pessoas, você pode contar com o seu pastor, você pode contar com uma palavra, pode. Mas todo o intuito de tudo isso é conduzir você a Cristo, é conduzir você a um relacionamento onde você escuta claramente a voz dele. E aqui no verso 22 de Hebreus 10 fala: olha, aproximemo-nos com um coração sincero. Então, quando você chegar para Deus, tenha um coração sincero. Não fique maquiando as palavras, não fique procurando as melhores palavras. Procure estender, procure abrir o seu coração de uma forma sincera para Ele. Aqui ele fala em plena certeza da fé. Então, quando você entrar na presença de Deus, tenha plena certeza que você é filho. Tenha plena certeza que Ele é o Criador e que toda a terra está sob o governo dEle. E aqui ele fala, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aqui ele fala da palavra dele. Aqui ele fala da própria palavra, porque Cristo santificou a igreja por meio da palavra. Então leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia. Mas tire um tempo para você ler e medite nessa palavra. Escreva no seu caderno, aprofunde nisso. E no verso 24 ele fala: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então comece a animar as pessoas em amor. Convide as pessoas para falar de Cristo. Convide as pessoas para levar uma cesta básica para alguém. Convide alguém para ir lá, ou você mesmo leve um medicamento para alguém que está precisando. Sabe, estenda a sua mão com a motivação que tem dentro do seu coração. É nesse caminho que você precisa seguir, é nesse propósito que você precisa seguir. Sabe, Deus habita dentro de você. Essa é a chave. Não espere Deus se manifestar na sua vida apenas no culto da sua igreja, seja terça, quinta ou domingo. Não espere Ele falar com você apenas quando o ministério de louvor lá da sua igreja começar a tocar. Eu oro para que você entenda isso e que Deus fale claramente com você. Para a gente encerrar, Atos 17, verso 24, Paulo estava fazendo um discurso lá em Atenas e ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Sabe o que Paulo está falando?
que Deus não precisa do seu serviço. Deus, ele não habita em nenhum templo religioso. Que ele não precisa de nada do que você pode fazer para ele. Mas eu tenho um dom, eu ministro, eu sei cantar, eu sei pregar. Foi ele que te deu isso, ele sabe disso. Ele está falando que ele não precisa ser servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. E ele fala, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27, para buscarem Deus. Você sabe por que Deus fez o homem? Sabe por que Deus te fez? Para você buscar Ele. Aqui fala claramente isso, de um só homem fez todas as nações para buscarem Deus. Se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos também geração. Então o propósito de Deus para a sua vida é para que você busque Ele. É para que você busque Ele. O propósito de Deus para a sua vida é você buscar Ele todos os dias. Isso não tem a ver com nenhuma igreja, isso não tem a ver com nenhuma religião. Isso tem a ver com a sua criação. Então busque Ele. Eu vou ler de novo para você. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Atos 17, 24, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra e para buscarem a Deus. Então, cumpra esse propósito hoje. Busque a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com ousadia para entrar na presença dEle, tendo plena certeza da fé, tendo o coração lavado e convicto de que Ele já te alcançou. Amém? Eu quero orar com você, orar pela sua casa, orar pela sua vida. Ore por todas as pessoas, para que todas as pessoas conheçam a Deus e para que todos, inclusive eu e você, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Eu te peço, meu Pai, vá de encontro ao coração dessa pessoa que está me escutando. Ministra nela, Deus, a profundidade dessa palavra, Deus, para que ela encontre dentro de si mesma a revelação que ela precisa, a resposta que ela precisa. Que isso venha da parte do Senhor, meu Pai. E que ela te conheça, Deus, de uma forma plena. Que ela não te conheça apenas no raso ou por faces, Pai, que alguém lhe ensinou, mas que ela conheça, Deus, o Deus verdadeiro. Que ela conheça o Deus Pai. Que ela conheça o Deus Criador, o Deus que cuida, que é o Senhor, meu Deus. E que hoje ela consiga cumprir esse propósito de buscar o Senhor cada vez mais. E encontrar o lugar dela no Senhor, Pai. Que hoje seja um dia de respostas do céu. Que hoje seja um dia de boas notícias. E que a força do Senhor, Deus, esteja sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, isso mexeu muito comigo. Porque a gente vive muito tempo tentando encontrar o propósito da vida. Sabe qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito de Deus para minha vida? Qual que é o sentido de Deus para minha vida? Leia isso aqui depois, Atos 17, a partir do verso 16, você vai ler e entender um pouquinho o que Paulo quis dizer. Mas aqui é muito claro que o propósito de Deus com toda a criação é para que o homem buscasse Ele. Sabe, não tem ninguém lá naquele jardim pelo qual Deus tirou Adão e Eva, começou o plano dele aqui fora, mas existe um lugar para onde nós iremos voltar. E é isso que nós devemos buscar todos os dias. Sabe, o lugar de onde saímos, pela nossa ignorância, pela nossa ambição. Então busca a Deus com todo o seu coração hoje. Busca a Deus com todo o seu coração.
na sua casa, no seu jeito. Sabe, se você é bom em escrever, comece a escrever para Deus. Se você é bom em falar, fale. Se você é bom em chorar, chore. Mas não deixe de buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu dia.